sempre pareceu um dom inexplicável, quase sobrenatural. Aquela magia subjetiva que rola solta na terapia clínica, não é verdade? Mas e se essa magia pudesse de fato ser dissecada e transformada em uma estrutura científica e concreta? Bom, hoje a nossa análise vai mergulhar direto no trabalho revolucionário de 1975 de Richard Bandler e John Grinder. Eles basicamente provaram que a interação de cura tem regras sintáticas e operacionais claríssimas, exatamente como a gramática de um idioma. É fascinante. E para entender de verdade essa transição do que é místico para o que é prático, a gente precisa começar com uma parábola bem interessante trazida pelos autores. Era uma vez um jovem príncipe que não acreditava de jeito nenhum em princesas, em ilhas ou sequer em Deus. E o motivo? Simplesmente porque o pai dele, o rei, dizia repetidamente que essas coisas não existiam. É uma metáfora poética e perfeita de como os nossos modelos mentais do mundo são formados e muitas vezes limitados pelas figuras de autoridade ao nosso redor. Mas olha só que virada incrível! A ilusão de certeza do príncipe se quebra em 1000 pedaços quando ele viaja, vê ilhas e princesas com os próprios olhos e até encontra um homem que afirma ser Deus. Só que, ao voltar para casa e descrever esse Deus, o pai dele aponta rapidamente para as mangas dobradas do sujeito e diz: "Isso é o uniforme de um mágico." O príncipe foi enganado. Ou seja, aquela figura mágica era apenas um homem comum usando técnicas para criar uma baita de uma ilusão. Isso levanta uma pergunta absolutamente central, que serve como a moldura perfeita para a nossa jornada pelo mundo da ciência comportamental. O que acontece quando a gente olha além das ilusões e enxerga a mecânica por trás da mudança humana? Quando o mágico da terapia é desmascarado, o que sobra é um método sistemático, decodificável e, o mais importante, ensinável. Então, eis o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos focar em decodificando a magia terapêutica. Em seguida, o elo científico perdido, depois passamos para a arquitetura da magia e fechamos com o aprendiz de feiticeiro. Vamos lá? Ponto número 1. Decodificando a magia terapêutica. Durante muito tempo, a eficácia na terapia foi tratada quase como uma arte inata, um talento de berço mesmo. Um exemplo clássico dessa maestria é Virginia Satir, uma pioneira super respeitada na terapia familiar. Ela relatava que tinha um único objetivo prático: ajudar pessoas que estavam em sofrimento. E ela notava que suas únicas ferramentas eram o próprio corpo, a voz e as palavras. O grande mistério era como, afinal de contas, essas palavras geravam transformações tão profundas na vida de alguém. E é exatamente aqui que a gente vê uma mudança de paradigma brilhante. Existe um contraste gigantesco entre depender puramente de uma experiência subjetiva, aquela intuição profunda de sentir o momento, e a nova capacidade de documentar e medir elementos previsíveis. Depois de passarem horas incansáveis analisando áudios e vídeos de sessões reais, os autores transformaram aquela intuição quase mística em padrões concretos e mensuráveis. A empatia de repente ganhava contornos de ciência exata. Uma loucura, né? E como um toque de humor genial que traz muita humanidade para esse trabalho denso, os agradecimentos originais do livro têm uma revelação bem curiosa. Os autores admitem que destilar todo esse processo mágico exigiu noites tão extenuantes que eles fazem questão de agradecer formalmente aos fabricantes do café Folgers, um lembrete maravilhoso de que grandes descobertas revolucionárias exigem muita transpiração e, claro, litros de cafeína. Seguindo em frente, seção número 2, o elo científico perdido. Para captar o peso real dessa descoberta, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a frustração histórica de pesquisadores gigantes, como o antropólogo Gregory Bateson. Para se ter uma ideia, 15 anos antes dessa publicação de 1975, a comunidade científica já lutava bravamente para criar uma base teórica sólida sobre a interação humana. O campo tinha ficado completamente atolado em modelos desconexos. Mas então, Bandler e Grinder trouxeram o tão sonhado elo perdido, um avanço linguístico estruturado. O quebra-cabeça histórico finalmente foi montado. O ponto crucial aqui é que, antes desse período, a psiquiatria e a psicologia praticamente fugiam de abraçar uma teoria de comunicação concreta. O campo inteiro se escondia atrás de manobras para evitar a teoria, como narrativas intermináveis sobre a infância dos pacientes, estatísticas mecânicas e contagem de duplos vínculos, ou até entidades míticas impossíveis de medir, como o ego e a ansiedade. Era uma tentativa constante de explicar a mente sem entender o formato exato de como ela se expressava na fala em tempo real. E o endosso de Bateson para esse trabalho não poderia ser mais categórico. Ele destaca que o problema foi finalmente resolvido. Ao utilizar a linguística formal, os autores conseguiram dar à comunidade científica um controle duplo sobre os fenômenos psiquiátricos. Não precisava mais ficar adivinhando traumas passados e invisíveis. A chave para a mudança estava ali,
clara como água na estrutura gramatical exata do que a pessoa dizia durante a sessão. Um verdadeiro marco. O que nos leva à terceira parte, a arquitetura da magia. Ao examinar a obra física, a gente logo percebe que o subtítulo conecta de forma explícita os conceitos de linguagem e terapia. Essa é a tese principal, a espinha dorsal de tudo. A linguagem não é só um jeito de descrever passivamente a realidade. Ela ativamente cria, restringe e define as opções que uma pessoa enxerga na vida dela. E o coração operacional dessa descoberta toda é o que eles chamam de metamodelo de linguagem. Basicamente, é uma estrutura que deixa muito clara a sintaxe de como a mudança é evitada. É super comum observar aquela situação onde a pessoa sente que não tem saída nenhuma para um problema, não é? Pois é, essa limitação quase nunca está no mundo real, mas sim na representação linguística do mundo que a pessoa construiu. O metamodelo fornece as regras verbais exatas para expandir essa representação rapidamente. É como entregar um mapa novo para quem estava perdido. A estrutura se apoia em 3 pilares principais que governam essas limitações na nossa fala. Primeiro, temos a omissão, que é quando partes essenciais da experiência original são simplesmente deletadas da frase. Segundo, a distorção, quando eventos são conectados de forma ilógica, criando significados falsos. E terceiro, a generalização, o famoso ato de pegar uma única experiência isolada e transformá-la em uma regra universal de vida. Identificar esses 3 elementos no discurso de alguém é literalmente ler o código-fonte de um problema. E é isso que leva diretamente ao processo ativo da transformação na terapia. O processo deixa de ser aquele tatear no escuro e passa a ser uma jornada super lógica, passo a passo. Primeiro, escuta-se o modelo de mundo limitado. Depois, captam-se as pressuposições linguísticas, aquelas distorções ou omissões gramaticais. Aí vem o terceiro passo, usar perguntas bem específicas para desafiar a estrutura profunda, que é aquela experiência rica que foi cortada da fala. Ao restaurar essas partes, o horizonte se expande e a mudança é induzida quase que naturalmente. Chegamos então à nossa última parte, a número 4, o aprendiz de feiticeiro. Os capítulos finais do livro são uma verdadeira caixa de ferramentas práticas para quem quer atuar como esse aprendiz de feiticeiro. Aqui todo aquele conhecimento linguístico se junta com técnicas super dinâmicas, acessar estruturas de referência originais, usar a encenação para promover uma espécie de repetição instantânea da experiência, aplicar a fantasia guiada e até usar duplos vínculos construtivos. É a fusão perfeita entre a engenharia da linguagem e a flexibilidade da terapia psicológica e familiar. O pacote completo. E para fechar o nosso raciocínio, durante séculos e séculos, acreditava-se que a cura profunda era um dom inatingível, transmitido de forma quase mística de sábio para sábio. O grande triunfo desta obra é justamente provar que, por trás da genialidade dos magos terapêuticos, existe sim uma estrutura tangível, arquitetada e, acima de tudo, replicável. A magia não foi destruída quando foi analisada. Na verdade, ela foi democratizada. Então, para encerrar nossa exploração de hoje, fica aqui uma provocação final. Se a profunda magia da mudança humana, de curar dores antigas e expandir a consciência, é na realidade uma sintaxe estruturada baseada na linguagem, o que acontece quando esses feitiços se tornam acessíveis para qualquer pessoa disposta a aprender? É uma constatação incrivelmente poderosa. As chaves para a liberdade estão nas palavras que escolhemos todos os dias. E dominar essas palavras é, no fim das contas, dominar a nossa própria realidade. Incrível, né?